Olá, quero agradecer desde já a oportunidade que o canal Senhor das Lendas me deu para poder compartilhar algo que aconteceu comigo. Eu trabalho como vigilante no período da noite em uma galeria de arte, cujo nome não mencionarei para não me prejudicar. O ambiente da galeria é silencioso e imponente. As paredes com obras de arte exalam uma aura de sofisticação, mas é nos corredores escuros e nas salas vazias que deixam minhas noites de trabalho cada vez mais longas. A rotina noturna de trabalho foi quebrada quando um novo quadro chegou à galeria. Uma pintura de uma criança, com olhos tão penetrantes que pareciam acompanhar cada movimento meu pela sala. Não era uma mera ilusão de ótica. O olhar daquela criança tinha uma intensidade que me arrepiava até a espinha. Desde a chegada do quadro, coisas estranhas começaram a ocorrer na galeria. O som de correntes arrastando-se pelo chão ecoava pelos corredores vazios, seguido pelo rangido das portas que se abriam e se fechavam sem razão aparente. Às vezes eu podia jurar que ouvia sussurros, como se algo estivesse tentando se comunicar comigo. Eu me arrepio só de estar contando para vocês. A presença do quadro parecia ser o epicentro desses fenômenos inexplicáveis. Seus olhos pareciam que estavam me encarando. Era uma sensação muito desagradável. E assim, em meio ao silêncio da noite, a galeria se tornou um ambiente muito pesado para trabalhar. À medida que os dias passavam, os eventos estranhos na galeria de arte se intensificavam, como se o quadro tivesse desencadeado uma série de acontecimentos. Os olhos da criança na pintura pareciam ganhar vida, emitindo um brilho sutil que me deixava inquieto. Em certas noites, eu jurava ver os olhos da pintura se movendo, seguindo-me por entre os corredores como se estivessem me observando atentamente. A sensação de paranoia que me envolvia tornava cada turno uma provação. Os ruídos habituais da noite se misturavam com os sons inexplicáveis que ecoavam pela galeria, alimentando meus medos. Torneiras se abriam e fechavam sem intervenção humana. Portas rangiam ao sabor do vento inexistente e uma sensação de opressão pairava no ar como uma névoa densa. Entretanto, foi numa noite em particular que a verdadeira natureza do terror se manifestou. Eu fico sentado na recepção, observando as câmeras durante o trabalho. Para minha infelicidade, o quadro fica bem na minha frente, porém em uma distância de 25 metros, próximo do corredor que dá acesso ao banheiro masculino. Eu comecei a encarar o quadro. Os olhos da pintura estavam refletindo a luz da sala e estavam meio que brilhando. Um calafrio percorreu minha espinha quando as luzes da galeria começaram a piscar. E a coisa piorou mais ainda para o meu lado. Faltou energia, ficou tudo escuro e algo me deixou com muito medo. Na rua ainda tinha energia, os postes de luz estavam funcionando perfeitamente e com isso a claridade passava pelo vão da janela. E adivinha onde essa bendita luz refletia? Isso mesmo, nos olhos da pintura. Lá estava ela, distante e no meio da escuridão, brilhando apenas os olhos. Eu fiquei paralisado diante daquilo. Aquele olho brilhando no escuro emanava uma presença maligna. Era como se o próprio demônio estivesse me encarando através daquelas órbitas luminosas. Foi então que as luzes voltaram, e assim que acendeu tudo o quadro caiu no chão da galeria. O ressurgimento da luz foi Deus em minha vida. Meu corpo tremia de medo enquanto eu observava, minha mente incapaz de processar a magnitude do terror que estava diante de mim. A luz começou a piscar novamente. Em um último ato de desespero, comecei a rezar freneticamente, minhas palavras misturando-se ao som das luzes piscando e ao ruído distante dos eventos sobrenaturais que assolavam a galeria. Foi então que, num momento de pura agonia, as luzes da galeria se estabilizaram. Por um instante, o silêncio reinou na galeria, interrompido apenas pelo som abafado da minha respiração acelerada e pelo ritmo frenético do meu coração. Depois daquela noite, eu pensei comigo mesmo: se o mal existe, Deus também há de existir. Eu estava lá, mais uma noite solitária, fazendo minha ronda como vigilante na construção daqueles prédios altos à beira da floresta. O tempo estava limpo, estava tudo calmo. Aquele lugar não tinha perigo algum, era apenas uma construção. Sentado em meu posto, mergulhado na tela de meu celular, a bateria já quase esgotada, eu passava o tempo como podia. O piscar intermitente da tela me mantinha cativo,
e fazia o tempo passar mais rápido, até que finalmente ele descarregou, deixando-me sem entretenimento. Foi então que, sem distrações para matar as horas, comecei a observar o ambiente ao meu redor. E foi nesse momento que o vi, entre o breu da floresta. Um indivíduo alto e escuro, com um olhar de ódio cravado em mim, entre as árvores. Levantei-me de imediato e perguntei quem ele era, mas não obtive resposta. A figura permaneceu imóvel, apenas me encarando com olhos penetrantes, como se me desafiasse a chegar mais perto. Com passos cautelosos, avancei em direção àquela presença sinistra, meu coração martelando no peito. Mas à medida que me aproximava, a verdade começou a se revelar diante de meus olhos. Aquele não era um homem, mas sim um pedaço de tronco de árvore cortada, habilmente disposto para criar uma ilusão. Senti um calafrio percorrer minha espinha quando me dei conta da natureza enganosa daquela imagem. Mas mesmo assim, ao voltar para meu posto, não pude deixar de notar como aquela figura parecia se transformar lentamente diante de mim, como se o próprio tronco de árvore ganhasse vida e se tornasse o homem sombrio que me observava. Intrigado e inquieto, eu sabia que aquilo não era o fim da história. Apesar de minha mente racional tentar descartar a experiência como mera coincidência ou ilusão passageira, algo dentro de mim insistia em acreditar na realidade perturbadora daquilo que testemunhei. Decidi confrontar a ilusão mais uma vez. Avancei corajosamente em direção ao lugar onde a figura tinha surgido, ignorando a voz interior que clamava por cautela. Mas mais uma vez, conforme me aproximava, a imagem parecia desaparecer diante de meus olhos, revelando apenas um tronco inofensivo. Confuso e frustrado, retornei ao meu posto, apenas para testemunhar com crescente horror como a figura sombria começava a se formar lentamente entre as árvores mais uma vez. Era como se aquele lugar estivesse impregnado com uma energia sinistra, moldando a realidade de acordo com sua vontade. E o melhor de tudo ainda está por vir. Quando cheguei no meu outro plantão, a primeira coisa que eu fiz foi observar se ele estava lá, e para minha surpresa, ele não estava. Eu conseguia ver o tronco normalmente de longe. Foi uma experiência perturbadora. Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Boa noite a todos. Eu me chamo Nilson e trabalho como vigilante noturno em um cemitério de uma cidade aqui de São Paulo. Não vou dizer o nome do lugar, porque já basta o que acontece por aqui. Todo mundo já sabe que cemitério é lugar de sossego para quem já partiu dessa para melhor. Mas o meu turno tá longe de ser tranquilo. Pois bem, o cemitério é trancado à noite, com muros altos que ninguém consegue pular. Afinal, a gente não quer que os vivos venham perturbar os mortos ou vice-versa. É a rotina. Chego, faço uma ronda, verifico se está tudo em ordem, assino o livro de alterações, onde eu relato se tem algo danificado ou fora do normal, e depois eu fico de olho até amanhecer. Até eu realizo mais umas 4 ou 5 rondas periódicas. Até aí parece normal, eu sei. Só que tem uma coisa que me deixa de cabelo em pé. Velas. Velas acesas, para ser mais exato. Elas aparecem do nada, em lugares diferentes a cada noite. Durante minhas rondas, eu encontro velas acesas posicionadas no meio de algum corredor. Cada noite elas estão em um lugar. E o mais intrigante é que elas não estão lá quando eu faço a primeira ronda. Elas aparecem do nada durante a madrugada. Não tem como alguém ter acendido porque, como eu disse, o cemitério é fechado e não tem ninguém lá dentro além de mim. E essas velas não estão ali só de enfeite, não. Elas têm um papel estranho que eu ainda estou tentando entender. Quando essas velas se acendem, os passarinhos começam a agir doidos. Batem nas tampas dos túmulos como se tivessem perdido o juízo e logo depois caem mortos. Não tem explicação para isso e eu já pensei em tudo que pode ser. Alguém pulando o muro e acendendo as velas? Pode ser, mas algo me diz que tem mais coisa por trás disso. E amigo, não é coisa boa. Já aconteceu algo parecido com vocês?